Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este último episódio da saga do Pequeno Mago Harry Potter, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, hoje, com o título A Realidade da Magia, encerramos o nosso episódio, a nossa série de episódios sobre essa trajetória do pequeno mago que vai se tornando um grande herói ao longo dessa trajetória e sempre comigo para refletir, trazer os elementos filosóficos dessa saga, a professora Paula Poloni, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Oi, Paula, mais uma vez bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Como sempre, uma alegria. E agora, chegando ao final dessa bela saga que estamos acompanhando. E também o professor João Paulo, da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, Paula. Olá, aqueles que nos escutam, os pequenos magos que estão aí nos ouvindo. Chegamos ao final, então vamos aproveitar o máximo aí. Bem, esse final, falamos então do último episódio, portanto, dessa série, que traz elementos de uma continuação de uma grande batalha, né? Um enfrentamento entre Harry e Voldemort, muitos outros elementos que vamos ouvir a partir de agora com a sinopse tradicional aqui, trazida pela professora Paula. Então, Paula, se puder nos contar um pouquinho do que a gente pode esperar dessa obra e também dessa última obra, né? E quais elementos a gente já pode ficar de olho. Então, Pedro, lembrando que no episódio anterior, tivemos bem no finalzinho da primeira parte do Relíquias da Morte, a morte do querido amigo de Harry, o Dobby. E bem no início agora dessa segunda e última parte, ele e seus amigos, enterrá-lo e fazer o seu processo, a sua celebração de despedida. Nós vamos ter também a invasão do banco de Gringotts, onde eles vão atrás de uma das Horcruxes, Harry, Hermione e Rony, e saem vitoriosos e depois retornam a Hogwarts, onde vão encontrar também o irmão de Dumbledore. E lá vão continuar nesse processo de enfrentar e destruir as Horcruxes. Nós teremos um momento marcante que, bom, aqui é um spoiler para quem não viu o filme, né, ou leu o livro, mas morre aquele personagem tão curioso desde o início da obra, né, tão intrigante, que é o Snape, o professor Snape. E por fim, naturalmente, o enfrentamento do herói, o enfrentamento de Harry com Voldemort. Ou seja, são muitos elementos que a gente pode tomar contato, né? E claro, esse episódio também do nosso podcast, nós vamos trazer uma breve reflexão geral dos outros temas e de maneira bem filosófica tentar resumir um pouco dessa trajetória, dessa grande trajetória do Harry Potter, que fala muito da trajetória do ser humano, da trajetória dos grandes heróis, dos grandes mitos ao longo das tradições filosóficas, que sem dúvida, Paula e João, começam com uma relação, que é a relação de confiança, que é a relação de fidelidade. A gente viu muito no outro episódio a relação entre o mestre e o discípulo, que sem dúvida nenhuma é uma relação de confiança e de fidelidade, mas aqui Harry vai viver essa relação de outra maneira. Então eu gostaria de começar tocando nesse tema, nessas duas virtudes, né? Na fidelidade, na confiança que o Harry vai tomar contato ao longo dessa obra. Primeiro eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se algum de vocês que está nos escutando ainda não assistiu os filmes, já está na hora, né? E assista também os podcasts anteriores, porque sem dúvida teremos spoiler por aqui. Bom, então vamos lá. Essa relação muito profunda, Pedro, entre mestres e discípulos, talvez seja da forma que as tradições filosóficas nos falam, muito distante, era vivida de uma maneira muito distante daquela que temos hoje, né? A gente sabe que alguns indivíduos hoje no mundo buscam cultivar essa relação desta maneira, mas é um tipo de relação que se perdeu um pouco, então talvez fique um pouco
estranho, ou melhor, distante de nós, né? Por não termos, assim, exemplos tão claros em nossas vidas. E é interessante ter o cinema, as boas obras, livros que nos mostrem isso para que a gente possa se reaproximar desta imagem. E começando por essa primeira virtude, uma relação entre mestre e discípulo ela é pautada primariamente e primeiramente pela confiança. E nós falamos, né, no podcast anterior sobre essa relação entre Harry e Dumbledore, ou Dumbledore e Harry, pegando aí mestre e discípulo, e ela se continua mesmo com a morte do mestre, né? Porque a confiança é uma virtude, é uma potência atemporal que permanece para além dos corpos, para além da vida e da morte, elemento que a gente vai falar aqui um pouco também. Então, quando estouram ali as fake news sobre a vida de Dumbledore, Harry sustenta isso muito firme dentro dele, porque isso está nesse laço da relação. E tem uma frase que nós separamos aqui para trazer para vocês, que é quando ele fala para o irmão de Dumbledore: eu confiei no homem que eu conheci. Eu não confio naquilo, não me importa o que estão falando, não me importa o que está aparecendo, não me importa essas evidências do que você acha, mas sim aquilo que eu tenho no meu coração, né? Então esse primeiro elemento é importante. E outra virtude que você pautou é a virtude da fidelidade, e que as virtudes elas estão sempre juntas, né? A gente não consegue separar as virtudes. Então vamos tentar estabelecer aqui para aqueles que nos escutam uma relação entre essas duas. A fidelidade ela começa no primeiro ponto de cada um consigo mesmo, com aquela parte mais elevada, mais interna, com a sua essência, com o seu espírito, com o seu ser interior. E a relação entre mestre e discípulo, ela começa assim: eu estabeleço uma relação com o meu ser estabelece uma relação com o ser do meu mestre. Então essa confiança se estabelece porque existe primeiro esse laço de fidelidade minha comigo mesmo, tá? E se tiverem um pouco mais de interesse em conhecer mais sobre essas virtudes, temos sempre aí a possibilidade de vocês conhecerem o nosso curso Filosofia para Viver, porque apesar de ser uma divulgação aqui que estou fazendo utilizando o nosso podcast, a gente tem sim nessa nossa vivência em Nova Acrópole elementos muito claros para mostrar como essas virtudes eram desenvolvidas nas tradições passadas e como elas podem ser vividas hoje. E a gente observa também como se apresenta esses laços de confiança e de fidelidade também com todos aqueles que vão apoiar o Harry nesse momento importante, onde eles vão defender Hogwarts e vão defender o legado de Dumbledore. Realmente numa batalha, né? Essa batalha final enfrentando Voldemort e todos os seus seguidores. E aí vem uma diferença importante do que é um discípulo que vivencia elementos de convicção, de vivências próprias, de fidelidade a si mesmo, de simples seguidores, que facilmente, até aparece no filme, no primeiro embate, saem correndo, né? E aqueles que são verdadeiramente fiéis permanecem, porque sabem pelo que vivem, pelo que lutam naquele momento. É muito bonito até ver também a presença aí do Neville, né? Quando ele consegue enfrentar o Voldemort com coragem, apoiando o Harry, mesmo sabendo que o Harry estaria morto, né? E isso é um grande sinal de fidelidade, mantendo esses valores presentes ali naquele momento também, que é interessante a gente observar essa diferença. Tem até uma frase do Lupin, muito, muito bacana, que ele diz nesse momento de batalha, né? É o grau de comprometimento que determina o sucesso, não o número de seguidores, que justamente exemplifica isso. O entendimento daquilo que estamos fazendo, o sentido daquilo que estamos fazendo. Sim, Paula, é interessante, né? O Neville é um personagem que eu adoro. A gente vê como ele vai crescendo durante a saga, né? Como a nossa querida autora, a J.K. Rowling, ela pega esse personagem e coloca o seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento humano, ele se dá
com o aparecimento das virtudes, que culmina nesse final. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais à frente. Eu não vou dar spoiler do spoiler, mas a gente tem a presença da coragem, né? Da convicção, como você falou. A gente tem muito valor nesse personagem. Mais uma vez, né? As virtudes, elas se conectam. Esse valor, essa coragem, se conectam com a fidelidade, com a confiança dessa postura de alguém que teve um mestre, de um discípulo. É muito legal, João. E esse valor, né? Como aparece em muitas histórias de heróis, porque de algum modo nós somos todos esses personagens, né? Cada um deles representa algum valor para nós, não somente o Harry. E a gente vê como, quando estamos alinhados com os valores da própria natureza, a natureza também atua em nosso favor. Que a ideia do Dharma, como sentido de evolução na Índia, que a gente também aprende na filosofia, e a gente vê como os efeitos das ações dos personagens retornam de uma maneira positiva também, naturalmente. Seja na ajuda que o Dobby deu a Harry em toda a saga, a própria ajuda do Neville nesse momento, até mesmo a ajuda da mãe do Draco num momento importante, uma vez que o Harry salvou o Draco, que é um outro momento, né, na Sala Precisa, quando ele vai destruir o Horcrux. E tudo isso, de alguma maneira, o auxilia de alguma forma em função dos méritos que ele vai conquistando pelas suas boas ações. Isso também é uma forma de fidelidade à própria natureza, que é uma forma de sermos fiéis a nós mesmos. E não tem como não falar da relação mestre-discípulo e não falar do personagem mais curioso, mais intrigante do filme, que é o Snape, né? Que talvez seja um exemplo que Harry não reconheceu ao longo do filme, mas nesse filme, nessa obra final, ele reconhece o discípulo que realiza o mais difícil, que é matar o próprio mestre, né? A pedido do mestre. Então eu queria começar falando desse tema do Snape, porque daria, acho que, um podcast só dele, mas é um tema muito bonito que fala um pouco sobre essa relação. Um pouco não, fala bastante da relação do mestre e do discípulo. Eu gostaria de propor a Paula que ela fale um pouco sobre a história, sobre todo o processo, mas eu queria ressaltar antes mais uma virtude, né? Estamos falando nesse episódio final, acho que a gente está inspirado pelas virtudes. E que bom, né? Porque que nos inspiremos pelas virtudes todos os dias em nossa vida. E que você que está nos escutando também. Mas quando se revela a verdade sobre Snape, eu acredito que todos aqueles que assistem o filme ou leem o livro, eles ficam assim, eu sabia. Todos não, desculpem, uma parte fala, eu sabia que ele era bom, algo em mim dizia isso. E outros se revelam muito surpresos com esse processo. De qualquer maneira, o que me vem no coração quando eu penso nesse personagem é a virtude do sacrifício, como um sagrado ofício inspirado pelo amor. Porque depois dessa revelação, quando a gente olha para o passado, aliás, no filme, no livro, aparece esse olhar para o passado, a gente vê o quanto ele sofreu em virtude dessa nobreza, né? Ele sofreu com muita nobreza, sabendo a finalidade das suas ações e o destino da sua vida, e, ao mesmo tempo, isso se concretiza com uma grandiosidade espetacular, né? Porque os atos que ele desenvolve culminam no sucesso do processo. Então, Paulinha, te coloquei aí numa boa fogueira, conta um pouco pra gente sobre esse querido personagem. Quando a gente lê a obra, o Snape é um enigma desde o início, e você nunca sabe o que é que tem aí. É realmente uma maestria da autora. E sim, talvez a gente tenha esse tipo de experiência também na nossa vida, onde
julgamos as coisas nas suas aparências e não vemos aonde está esse bem que se manifesta muitas vezes de maneiras que nos surpreende. E no caso do Snape, ele tem uma história que também recorda as próprias palavras de Sirius em outro momento, sobre as luzes e trevas que temos dentro de nós, que muitas vezes passamos por dificuldades e temos que nos passar por elas e temos que superá-las. E é o que acontece com o Snape. Ele passa coisas duras, ele passa dificuldades, ele cede ao mal num outro momento, porque ele chega a ser um comensal da morte, né? Ele tem um passado, né? Por isso ele tem esse caráter dúbio. Por isso aí vem um ponto interessante, que é a ideia de redenção, né? Assim como o Harry, nós falávamos antes, acumula uma série de méritos, de boas ações, nós também temos deméritos, nós também cometemos erros, nós também às vezes cedemos às nossas fragilidades. Mas é muito bonito ver como Dumbledore consegue ver o bem no Snape. E ele consegue eduzir isso, e como você falou, isso é muito importante no processo. Se não fosse isso, possivelmente eles não teriam essa vitória nesse momento, né? Então essa capacidade do mestre de ver o bem no discípulo, apesar dos seus erros, dos seus deméritos, e inspirá-lo no caminho do bem, acho que é algo muito especial, poderíamos chamar como uma ideia de redenção. A oportunidade que sempre temos de seguir o caminho do bem, de agirmos pelo caminho da virtude. Não importa onde estamos, o que já temos feito, sempre há essa possibilidade. E, claro, ele vive um grande sacrifício, também inspirado no amor, né, que ele tem pela Lilian, a mãe de Harry, e ali mostra de uma maneira simbólica também que eles têm um mesmo patrono, né, e que é a Corça, e isso mostra também que muitas vezes nós estamos ligados a outros seres humanos de maneira misteriosa, que talvez tenhamos afinidades em níveis que desconheçamos. Afinidades não somente de aparências, de aspectos que nós buscamos como tendências, mas coisas mais profundas e que vão culminar nessa ideia, nessa força que é o amor, que talvez justamente como diziam, como compreendiam os espartanos, né, citando aí uma outra obra, Portões de Fogo, onde se entende que o oposto do medo é o amor. Havendo o coração preenchido de amor, nós temos força, nós temos potência para poder enfrentar mesmo os nossos maiores medos. Bom, Pedro e Paula, a gente está aqui nesse bom exercício do diálogo, né? E o diálogo conecta corações e mentes, fazendo com que elementos eduzam em da conversa como busca, né? Daquilo que a gente quer alcançar. E ouvindo aí a sempre gentil, doce e brilhante forma de Paula falar, me veio a ideia de que na jornada, paralela à jornada do herói, existem jornadas de outros heróis, né? E heroínas. Então já falamos sobre o desenvolvimento de Neville, o papel dele no processo, falamos sobre Dobby, sempre falamos sobre os amigos de Harry. E estamos falando nessa jornada heróica de sacrifício, com amor, como Paulo nos trouxe, de Snape. E no final das contas o que importa é a finalidade do coletivo, que todos vençam e não que um vença. E isso é um elemento que a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana. Que a gente elimine esses elementos de vaidade e reconheçamos, com humildade o nosso papel e o que ganhamos com isso do ponto de vista coletivo. Eu estava lembrando aqui de um ensinamento que um instrutor me deu no passado. A Capela Sistina foi pintada por Michelangelo.
A gente fica sempre pensando em Michelangelo pendurado lá, em andaime, a gente não sei bem como foi. De qualquer forma, tinha alguém que precisava passar a tinta para ele, né? E o que a gente tem hoje é essa obra espetacular que admira a todos pela sua beleza, né? Então não importa muito o tamanho do papel que cada um desempenha, e às vezes a gente fica muito conectado com isso, e sim no processo coletivo que é alcançado ao final. E sem dúvida o processo coletivo alcançado nessa saga heróica que Harry Potter, em alguma medida, é o grande personagem, é esse resgate de uma vivência, né? De uma vivência da magia, né? Da magia como esse grande mistério. E para a gente dar continuidade então às nossas reflexões, é muito mágico quando a gente reflete sobre esses momentos de batalha, né? Que, claro, como os filósofos estoicos vão nos dizer, essas batalhas elas acontecem todos os dias, mas há alguns momentos que essas batalhas elas são símbolos, né? Há momentos que relembramos na nossa trajetória de vida e pensamos, puxa, depois desse momento não consigo mais voltar a ser o mesmo ou a mesma. Como é que então vocês refletem sobre esse momento final de batalha entre Voldemort e Harry, para além de todas as outras batalhas que eles já tiveram nos outros episódios, nas outras obras? Mas como vocês entendem esse momento, esse instante dessa batalha? Bom, Pedro, eu acho que aí aparecem alguns elementos simbólicos dessa forma de magia que aparece no universo do Harry Potter, como as próprias Relíquias da Morte. E recordamos que o Harry utiliza a capa da invisibilidade e na obra anterior, Enigma do Príncipe, que Harry está muito próximo ao Dumbledore recomenda muitas vezes para ele que ele utilize a capa, embora isso talvez não apareça tanto no filme. E isso faz com que a gente busque também recordar e aprofundar um pouquinho mais do que a gente viu no episódio anterior, um pouquinho desse simbolismo para nos inspirar a compreender esse enfrentamento do herói Harry Potter com o seu inimigo Voldemort. E a capa, o manto, se a gente buscar na tradição celta, dos druidas na Irlanda, nós vamos ver ela como um símbolo de metamorfose, de sabedoria. Na saga também ela é um elemento de proteção. E aqui nós vemos que ela vai auxiliar o Harry a vencer a prova da conquista da sabedoria e da humildade, do respeito diante desse mistério que ele vai viver e da própria morte. A varinha, ela tem aí um simbolismo de poder sobre os elementos da matéria, como a gente já trabalhou também lá no primeiro episódio, que se inspira nessa tradição da alquimia, dos elementos da própria natureza. E ela também aparece muitas vezes nas tradições como o cetro, como o bastão, e representando o poder, vai auxiliar o Harry através do justo e puro uso do poder para o bem isento de desejos pessoais. E aí eu traria uma frase que é muito interessante, de uma longa conversa que aparece na obra, no livro, entre o Dumbledore e o Harry. No filme a gente vê um pequeno trecho, né? Mas eles conversam bastante. E tem um momento em que Dumbledore diz o seguinte para o Harry, mostrando para ele, como muitas vezes ele faz, as suas qualidades, mostrando, na verdade, ajudando o discípulo a ver quem ele simplesmente é. E ele diz assim: é uma coisa curiosa, Harry, mas talvez os que têm mais talento para o poder sejam os que nunca o buscaram. Pessoas como você a quem empurraram a liderança e que aceitam o manto do poder porque devem e descobrem, para sua surpresa, que lhes cai bem. Então, mais uma vez, o Dumbledore ensina que a vocação
para o poder ou a condução dos demais. Quanto mais pureza houver nesse processo, melhor. É o que nós aprendemos sempre na tradição filosófica, como muito vai nos inspirar, por exemplo, Platão, também Confúcio, na China, quando falam desse homem virtuoso e que aquele que deve governar aos demais deve primeiro governar-se a si mesmo. E por isso, então, pode conduzir aos demais. E por fim, é a pedra, né? A pedra aqui ela vai trazer uma ideia de perdurabilidade diante dos ciclos da matéria. Ela recorda a própria pedra filosofal, que a gente também já abordou no primeiro episódio. E ela vai auxiliar o Harry aqui na prova de superação do medo de morrer. E vai culminar, digamos assim, nessa conquista final, né, do enfrentamento do Voldemort, que é o sacrifício, que nós já abordamos antes também, o sacrifício do herói pelo bem do todo, como falava o João antes, e que representa a vitória sobre o nosso maior defeito. Aquilo que para nós é mais difícil. E esse é o destino do herói. E esse é o nosso destino como pequenos magos heróis na nossa vida. A nossa saga se desenha muito dessa forma. Na medida em que vamos vencendo a nós mesmos, nos tornamos melhores e nos realizamos. E quando fazemos isso, liberamos uma energia que se verte em todos aqueles que estão ao nosso redor. E o Harry compreende isso nesse momento e o faz com muito valor, quase como o próprio personagem do conto do Beedle Bardo que abordamos anteriormente, inspirado na tradição britânica, os contos da Cantuária, que na verdade possivelmente resgatando um conto também irlandês, que é o vendedor de indulgências, e onde 3 irmãos lutam entre si pelo poder, né? E justamente demonstra aí que um dos irmãos aprende com sabedoria que o valor da vida diante da morte, um dos principais valores, como abordamos no episódio anterior, é jamais perdermos o sentido de fraternidade, de irmandade. E isso é uma força que vem muito forte agora para o Harry, porque talvez o nosso maior defeito, talvez de todos nós, de alguma maneira, como seres humanos, embora apareça de diferentes formas, seja, afinal de contas, o egoísmo. Raiz, talvez, de todos os nossos males, que de alguma forma é a ignorância. Isso traz com muita vivacidade um ensinamento da Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, onde ela fala que o único e real pecado é a heresia da separatividade, é o egoísmo. E não tem como não pensar nesse momento que é de arrepiar quando o Harry enfrenta, né, o Voldemort e se sacrifica com muito valor. E isso me traz um exemplo das antigas ordens de cavalaria, como dos Templários, onde eles tinham um lema que dizia: nada para mim, Senhor, mas tudo pela glória do seu nome. Ou seja, esse é o momento em que o herói fica despido de todos os seus elementos egoístas e se entrega totalmente. Isso é uma expressão bem clara de amor. E ele faz isso pelo amor que ele tem pelos seus irmãos, pelo amor que ele tem por todos os seus amigos, pelo legado do seu mestre. E ele, na verdade, tem muita vontade de superar, afinal de contas, esse mal, e que esse mal deixe de existir no mundo. Essa luta pela justiça, que é um tema que já abordamos antes, que exige valor, que exige heroísmo. Bom, meus amigos, eu queria insistir um pouco mais no tema do poder, né? Essa frase de Dumbledore realmente é espetacular, porque eu acho que de alguma forma ela sintetiza
muitos elementos do próprio filme, da própria obra como um todo, de todo o conjunto. Porque vamos lá, atualmente a gente tem uma visão um pouco distorcida das coisas. As pessoas buscam o poder como elemento de imposição. E essa busca é uma busca egoísta, porque se você quer o poder para poder estar sobre os outros, isso é uma visão equivocada. E vamos lá, na obra, quem é que quer o poder para estar mandando e tudo sobre os outros? É o Voldemort. E todo o lado daqueles seguidores dele. Enquanto que o verdadeiro poder é justamente a utilização, é poder utilizar as suas virtudes para servir os demais. Então, quando Dumbledore, repetindo a frase que Paula nos trouxe, né, diz que é uma coisa curiosa, Harry, aqueles que têm mais talento para o poder são aqueles que nunca o buscaram, né, mudando um pouco aqui a forma de trazer. No final das contas, eu dialogaria aí com o nosso querido mestre Dumbledore e diria para ele o seguinte: mestre, perguntaria para ele, será que aqueles que merecem o poder nunca o buscaram? Ou estão buscando da maneira correta? Ou buscando o verdadeiro poder, que é desenvolver as suas capacidades para poder servir os demais, servir o todo, servir para a conquista de todos e de tudo, para o bem, para o belo, para o justo e para o verdadeiro. Então Harry, ele inspira muito isso, é o lado do bem nesse processo. Conquistar o poder como um elemento de serviço. E do outro lado, conquista do poder para atingir, para buscar, para potencializar elementos egoístas. E aí aqueles que nos escutam podem fazer uma análise diária. Para que a gente quer o poder? E essa é uma análise e uma pergunta necessária, porque quando falamos desse poder, nós estamos falando do poder do indivíduo e da capacidade de transformar a si mesmo, e do poder sociopolítico, ou seja, desse indivíduo que é capaz de mobilizar, né? E como Harry Potter, ele precisa de toda uma saga para reconhecer esse poder interno e para reconhecer que ele é essa mobilização por um exercício da própria vocação e pelo próprio destino que lhe enfim, que lhe é cabido, né? É também um exercício muito bonito de uma capacidade de poder interno, né? De reflexão interna e de profundidade dessa relação do poder interno quando falamos dessa relação vida e morte, que o João comentou um pouquinho mais cedo no nosso podcast, mas que exige, né, um domínio interno para reconhecer que talvez a vida e a morte elas não sejam contraditórias, né? E que existe uma vida que perdura para além de uma morte aparente, né? De uma morte do corpo, de uma morte das nossas partes mais físicas, mais densas. Então vamos falar sobre as mortes que o Harry vai enfrentando ao longo dessa obra, que culmina, evidentemente, nessa vitória sobre ele mesmo, mas começando pela morte do Dobby, né? Esse elemento tão bonito de amizade, de transformação, de liberdade que o Dobby nos apresenta. Então gostaria de refletir com vocês sobre esse tema da morte. Mais uma vez, Pedro, a gente se depara com um grande ensinamento trazido, né? Uma grande reflexão que a gente pode extrair dessas obras e que vão de encontro, né, em sentido contrário daquilo que a gente normalmente enxerga no nosso momento atual, nesse nosso momento histórico atual. É importante salientar que nas antigas culturas a educação ela tinha como um dos seus objetivos fazer com que o ser humano identificasse seu ser interior, caminhasse a vida em busca dele e que compreendesse a morte como uma fase nesse processo de busca, como uma parte da vida. E esse apego egoísta à vida era tratado como um elemento a ser superado. Hoje nós vivemos em um momento em que o apego à matéria é tão grande que as pessoas desenvolvem, né,
esses elementos egoístas de forma exacerbada. Falamos agora do poder, por exemplo, encarado de maneira instintiva e não de maneira virtuosa. E sentem muito apego à matéria, porque foram educadas assim. Aliás, eu estou falando foram, mas fomos educados assim. Somos educados assim. Os elementos da cultura hoje vigente ao nosso redor trazem esta visão sobre vida e morte. E enquanto que essa obra nos faz refletir sobre o sentido contrário, ou o verdadeiro sentido, tratando como verdadeiro, porque a gente extrai isso da comparação de diversas culturas, como eu falei no início. Então, o sentido da vida não é se manter vivo a qualquer preço. O sentido da vida é usá-la de maneira inteligente, aproveitando tudo o que ela nos oferece, para que aprendamos a sermos melhores, sermos seres humanos melhores, que a gente desenvolva isso de maneira consciente. E ao desenvolver isso, a gente vê que a morte é uma etapa. E as tradições, as diversas tradições, essas que eu estou citando, né, pela terceira vez já, nos trazem que esse processo continua. Esse processo continua. E no final das contas, a finalidade é que o ser humano se torne melhor e que o todo cresça junto com isso. A gente lida com esse tema logo cedo na vida, né? E de algum modo ou de outro sabemos que vamos lidar, seja ao nosso redor, enquanto estamos vivos, seja no nosso próprio processo. E como sempre soubemos, é algo que iremos passar, né? E essas antigas tradições lidavam com isso de modo natural. Inclusive, existiram celebrações, né? Onde ainda existem, talvez não com a mesma consciência, como, por exemplo, o Dia dos Mortos, onde em diversas tradições se fala de um dia onde temos essa recordação daqueles que se foram desse plano dos vivos e recordamos com carinho e se diz que, de alguma maneira, se abre um pequeno portal de comunicação. De todo modo, essas celebrações nos ensinam a lidar com esse processo que observamos na própria vida, na própria natureza. E vemos que, como já apresentamos em outro momento, quando falávamos também da fênix, né? E falávamos do processo da terra, das plantas, da agricultura, como uma planta muitas vezes passa por um processo de morte, renasce, como nós passamos pelos ciclos de inverno e primavera, o que também é simbolizado, por exemplo, no mito de Perséfone, na Grécia. E vemos aí, em muitas tradições, esse dia ou essas celebrações relacionadas à morte, justamente no solstício de inverno, né? Que, claro, aqui nós celebramos, por exemplo, no verão, mas é porque essa data tem essa origem, ou remonta, né, à festividade no hemisfério norte. Mas estamos falando da forma como o ser humano refletia e vivenciava naturalmente os ciclos da natureza e aprendia com ela sobre como passar por isso nos seus próprios processos. Há uma bela frase de Victor Hugo que diz que o inverno virá sobre minha cabeça, mas no meu coração será sempre uma eterna primavera, né? Então todas essas tradições ensinam sobre buscar essa vida una, né? Ou seja, a vida que sempre é ou sempre está em todas as coisas, como também abordamos em um outro ano, na Semana da Filosofia, sobre a unidade. E mesmo no mundo múltiplo, no mundo de muitas características diferentes, a gente pode observar essa unidade. E assim é em relação à vida e à morte, que são aparentes opostos, né? Como Platão bem vai trabalhar isso no Fédon, quando ele também fala da imortalidade da alma e homenageia o seu mestre falando da bela e honrosa morte que teve Sócrates,
que foi um desses vencedores da morte e conquistadores da vida, né? Que podemos ser com um belo exemplo, digamos assim, na maneira como ele vive esse processo com muito valor. E Platão traz aí muitos ensinamentos justamente sobre essa aparência de oposição entre vida e morte, mas que na verdade da vida vem a morte, da morte vem a vida. E aí ele diz que ele está falando na verdade de um conceito que sempre foi também muito presente em muitas tradições, que é a ideia da reencarnação, que também está simbolizada na Fênix, que nós já tratamos em outro momento, da capacidade de renovação, renascimento, ressurreição, mais além dos ciclos. E nós vemos aí também isso no Bhagavad Gita, no Oriente, falando que o ser humano tem algo que não está sujeito a esse ciclo de transformações da matéria, porque pertence a uma outra natureza. Pertence a uma natureza duradoura, o seu aspecto imortal. O que ele chama ali na obra, através de Krishna, como o homem real. Aquilo que é real no ser humano não pode matar nem morrer. Porque nunca nasceu, porque sempre é. Ou seja, esse elemento divino no ser humano. E também em todas as coisas, essa unidade. Essa é uma concepção muito profunda que a filosofia sempre trouxe e que traz um belo sentido, porque muitas vezes nós estamos acostumados a ver a vida de uma outra maneira, onde somos apenas um aglomerado de moléculas aleatórias. E, poxa, como vamos ver sentido na vida assim? Me desculpe, mas é muito difícil viver apoiado em uma ideia como essa. E se observamos um pouco a vida e temos um pouquinho de observação dos processos naturais, não é tão difícil perceber essa unidade que está por trás das coisas. Ela está acessível a nós, como seres humanos. O tema da vida e morte literalmente vale a vida, né? Porque compreender esse mistério, e falamos de mistérios aqui mais cedo também, faz parte dessa nossa jornada. E eu queria, assim, a gente está conversando um pouco, óbvio, dialogando um pouco sobre isso aqui, mas temos diversos podcasts sobre o tema em nosso site, diversos. Eu estava lembrando que temos um sobre o Livro dos Mortos, que você nos trouxe, tem alguns sobre filmes também que tratam sobre o assunto. E, como eu disse mais cedo, a educação em antigas tradições tratava também de fazer com que o ser humano atentasse ou descobrisse dentro de si os elementos desse mistério, as chaves para esse mistério. Então eu sugiro que para aqueles que gostam do tema, se aprofundem um pouco mais nisso, né? Se aprofundem um pouco mais e por mais que não queiram enxergar lá no final o que vai ser, quando essa etapa acabar, etc., façam da vida uma busca para ser melhor. E aí a gente encontra uma grande chave para o sentido do fim dela, né? No sentido da morte. Viver a nossa vida a cada momento buscando sermos melhores para os demais, para nós mesmos, desenvolvendo esse aspecto heróico, vivendo essa jornada do herói em nosso dia a dia. É isso aí, João, muito, muito legal isso que você trouxe, né? E estamos então justamente chegando nesse, né, no âmago da questão, que é, no final das contas, a vida, né, a arte de viver. Mas gostaria de falar algo, não deixar passar, que certamente aqueles que assistiram o filme, a obra, devem ter se perguntado a um momento onde o Dumbledore, ou melhor, o Harry pergunta, né, ao Dumbledore, naquele momento super interessante, quando o Harry morre, e ele pergunta, naquele diálogo que ele tem com o Dumbledore, isso que está acontecendo é real ou está somente na minha mente? E Dumbledore responde, por que não seria real? Né?
Isso recorda um antigo ensinamento de Hermes, no Egito, ou melhor, Tote, né? Mas Hermes para os gregos, que dizia que o universo é mental, né? E que, de alguma maneira, a nossa realidade, a realidade humana, é de uma experiência mental. É dessa nossa realidade interior, né? Por isso é tão importante os mitos e toda a imaginação e toda a simbologia, porque o que é real para nós é aquilo que nós vivemos internamente na nossa consciência, né? E talvez, em alguns casos, aquilo que nós achamos ser menos real, talvez, numa outra visão mais profunda, seja muito mais real que muitas coisas que nós damos tanta importância. E isso é uma das grandes reflexões sobre a morte, nos ensinar sobre a vida. Porque quando pensamos de fato na morte, pensamos no que realmente tem valor na vida, aquilo que é real. Aquilo que tem valor, né? E, por exemplo, o bardo Todol, que é da tradição tibetana, ensina sobre esses estados mentais que devemos cultivar não só no processo da morte, mas também em vida. Fala dessa importância dos pensamentos. Nossas ações não são somente as ações mais físicas ou concretas, mas são as nossas intenções, são os nossos pensamentos. Aquilo que nós construímos também na nossa imaginação. É isso que encontramos dentro de nós, a nossa vida interna. Talvez a morte nos traga para essa reflexão. Temos despertado e vivido essa vida, a vida da consciência. Estamos verdadeiramente vivos? Bem, também cabe a pergunta, será que o mestre morreu de verdade? Será que o Harry morre de verdade? E essa morte, né, ou esse nascimento, ou esse renascimento, é um pouco da saga do próprio herói, né? Então, a morte do mestre, mas o mestre voltar e falar somente na realidade mental de Harry é um indicativo de que algo do mestre não morreu no Harry. E também há uma indicação aí de que talvez aquele Harry Potter que passou toda a saga, vivendo muitas provas, ele já não é mais o mesmo. E após toda essa jornada, ele morreu, esse Harry morreu, para nascer outro Harry. E isso a gente vê um pouco na trajetória dos mitos heróicos, né, dos mitos que falam dessa transformação do ser humano a partir das virtudes, a partir da transformação do conheça-te a ti mesmo. Então gostaria de falar um pouco sobre esse tema para caminharmos para o final do nosso podcast. Mais uma vez a gente vê uma obra contemporânea utilizando o mito do herói como estrutura. E mais uma vez a gente vê como isso nos inspira, né? Como isso nos toca. Então, J.K. Rowling, sem dúvida, utilizou os elementos que foram, digamos assim, compilados, né? Resgatados por Joseph Campbell, quando nos conta sobre o mito, a saga, a jornada do herói. Por que eu falo mais uma vez? Porque temos aqui em nosso podcast outras referências a outros filmes que foram construídos, obras que foram construídas em cima dessa estrutura, como a saga Star Wars, como O Senhor dos Anéis, e assim vai. Então, eu queria, mais do que repassar os elementos sobre a jornada do herói, mais uma vez tentar aproximar isso da nossa vida, que a gente possa entender que a nossa vida é essa saga de conquista de nós mesmos, aplicando isso no desenvolvimento do todo. Esse é o sentido, esse é o meio, digamos assim, essa é a busca, essa é a jornada. Se a gente tira o foco das nossas questões egoístas e coloca um pouco na nossa vida, dessa busca de que sermos melhores é bom para mim, e é bom, ser melhor é bom para si e para o todo, a gente já está começando a caminhar nessa jornada. Então, se a gente consegue tirar o foco das nossas questões egoístas e colocar um pouco de foco nessa jornada, a gente se aproxima desse ciclo, né?
Porque a vida nos oferece isso, a vida nos traz isso todos os dias. Basta olhar ao redor e enxergar o que a Mãe Natureza, a sabedoria divina, a sabedoria eterna coloca em nosso caminho para que a gente veja que a gente está encaixado aí. E em alguma dessas obras, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, e outras, sagas antigas como a de Odisseu, a gente vê a estrutura, né, como Campbell nos traz. Mas basta que a gente mude o foco, repito, aproxime isso das nossas vidas para a gente ver que a gente está vivendo isso. Cada um pode ser um pouco herói, aproximar desse amor interno, desse eros interno, dessa busca de si mesmo. Então, eu acho que a gente tem que colocar um pouco de acento aí, né? Um pouco de olhar para essa forma de vida no nosso cotidiano. Muito, muito belo isso que você traz, João. Penso que nós não somos os mesmos, né? Após acompanhar o pequeno mago Harry Potter e fazermos isso juntos, de alguma forma. E como você trouxe, né? Os mitos, as tradições filosóficas são um verdadeiro método de aceleração da consciência, de impulso da evolução dessa vida interna do ser humano, desse ser humano real, como diriam o Bhagavad Gita. Como nós vemos na antiga tradição do Egito, essa possibilidade de fazer nascer o ser humano realmente melhor, realmente superior em virtudes, em valores, poderoso sim, mas não por egoísmo, mas como poder de vida. E a gente vê isso em muitas tradições e vemos isso expresso de alguma forma nesse mito moderno, digamos assim, para nós, né? O Harry Potter, que de alguma maneira fala na nossa linguagem, ao mesmo tempo que resgata antigos símbolos e tradições. E acho que com isso eu não posso deixar de pensar, né, no Dumbledore como essa representação, na verdade, de toda uma tradição e da possibilidade que temos de nos conectar com a sabedoria, com os sábios, à nossa maneira, e ao que temos possibilidade numa escola de filosofia. E ao final do livro, para aqueles que não leram, o Harry ele vai conversar com o retrato do Dumbledore. E até para pedir orientação do que fazer com as relíquias, né? A varinha ele devolve para o mestre, né? Devolve, né, no seu túmulo. E a pedra ele deixou na floresta, mas ele fica com a capa, que de fato ele havia herdado. Ele segue com a humildade e a sabedoria como no conto. Então, nesse momento que Harry interage com o retrato, o livro narra da seguinte maneira: Harry, entretanto, só tinha olhos para o homem pintado no maior retrato, logo após a cadeira do diretor. As lágrimas escorriam por trás dos óculos de meia-lua e penetravam nas longas barbas prateadas. E o orgulho e gratidão que emanavam do bruxo inundaram Harry com o mesmo bálsamo do canto da fênix. Então eu penso que essa inspiração da fênix, que nos inspira, todos nós filósofos, possa de alguma maneira também inspirar os nossos ouvintes. Temos essa esperança que essa saga que percorremos para compreender esse pequeno herói possa realmente, como o João falou, ter inspirado, ter tocado o coração de cada um dos ouvintes a despertar para esses mistérios, porque aqui nós falamos quase nada, né? Nós falamos um pouquinho do que a gente tem acesso, e ainda assim é um pouco de muito que é o manancial de sabedoria que já existiu na humanidade, que existe,
e que está, de alguma forma, acessível para os seres humanos. Como você bem colocou, Paula, essas palavras são ínfimas, né, dentro desse oceano que é a tradição filosófica, mas ainda assim, como a gente tem aprendido, uma palavra pode transformar, né, e como o próprio Dumbledore ensina, a palavra ela pode transformar, né, ela pode transformar toda uma trajetória. Então, eu gostaria de deixar esse momento final do nosso podcast. Acredito que falamos bastante com esse episódio de todos os outros, né, que tratamos aqui, de toda essa saga, e a própria obra sintetiza muito bem a saga. Então aqui também fazemos uma síntese sobre a saga, né, ao longo desse episódio do nosso podcast. Então quero deixar esses momentos finais da nossa conversa para que vocês deixem a mensagem final dessa nossa saga, da saga do agora mago, né? Antes pequeno mago, agora mago, Harry Potter, que se transformou ao longo de toda a trajetória. Queridos Pedro e Paula, chegamos ao final, né, dessa nossa saga. Venham pensando sobre como sintetizar isso. Venham pensando em como deixar aqui uma mensagem para mim, porque certamente eu vou ouvir isso e quero me lembrar dos elementos que esse momento inspirador nos trouxe, porque esse resgate de memória é importante para todos nós, né? Estamos em um momento mágico do diálogo em que a gente deve sim guardar esses elementos para o amanhã, para depois, para que a gente possa se lembrar. Elementos para mim, como eu ia dizendo, e para os demais, para aqueles que nos escutam. E eu penso que uma das coisas mais belas que a filosofia pode nos trazer é enxergar a vida da forma que fizemos nesse diálogo, tentando extrair de cada oportunidade elementos bons, belos, justos, verdadeiros para o nosso cotidiano. Então, são 5 diálogos, né, que fizemos aqui, são 7 obras, 8 filmes, é muita coisa. Então, como síntese, o que eu gostaria de deixar é que mantenhamos esse exercício de enxergar em tudo, em todos, em cada obra, em cada passo da nossa vida, elementos que possam nos ajudar a nos fortalecer enquanto seres humanos, para que sejamos melhores, que a gente saiba extrair de uma saga como de um pequeno mago, de uma saga como de um grande herói atrás com o seu anel, de uma saga da Guerra nas Estrelas, só para colocar aqui aquelas que eu citei anteriormente, que a gente pode extrair, que a gente consiga extrair da vida das pessoas que nos rodeiam, dos grandes mestres, das grandes obras, elementos para nos ajudar a sermos melhores. E que sejamos melhores, que tenhamos isso como foco da nossa vida, como foco do nosso cotidiano. E que quando a gente se esqueça, que a gente recorra ao que a gente tem. Seja a gravação de um podcast, seja olhar a imagem de um pequeno herói como Harry Potter, seja lembrar de alguém que já mudou de fase, mas nos deixou grandes ensinamentos, seja lembrar dos grandes mestres, seja olhar como a natureza se expressa ao nosso redor, para que a gente não se esqueça, e quando se esquecer, que a gente resgate esse sentido para a nossa vida. É isso que, sinceramente, desejo para cada um daqueles que nos escutam. E para o João Paulo, que vai escutar isso novamente sempre também. Bom, Pedro, e ouvindo agora as palavras do João, me recordo que eu mesma talvez tenha tido o meu primeiro contato com essa tradição filosófica através do Harry Potter. E aproveito o momento para agradecer, porque isso já se passaram muitos anos e também tenho a minha jornada como filósofa. E nesse momento eu aproveito para agradecer a vida por essa possibilidade e também aos meus mestres que inspiraram também o amor a essa obra.
E bom, essa possibilidade que a gente tem de viver as nossas mortes, porém como uma travessia para renascer em outros estados, para renascer em outras formas de consciência. Eu aprendi, estou aprendendo, como a aluna dizia, que nós não perdemos verdadeiramente nada. Não há nada que se perde verdadeiramente. A gente encontra as coisas em outros patamares, em outras maneiras, em outras formas de consciência. E penso que conseguimos, de alguma forma, nos relacionar com essa ideia, em algum grau, nos inspirar nesse sentido. E deixo essa pequena... esse pequeno convite, ou talvez mais um chamado, se eu pudesse talvez produzir o som da Fênix, esse som, né? Esse som, como a canção do Bhagavad Gita, que possa de alguma forma inspirar, que possa chegar àqueles que nos ouvem, essa vibração que é dessa verdadeira vida, e dessa vida com amor, como dizia o Dumbledore. Porque, afinal de contas, filosofia é amor, né? É esse Eros que o João falava, é esse amor à sabedoria, é esse amor à vida. Então, muito obrigada, João, muito obrigada, Pedro. Realmente foi uma saga, nós sabemos. Sim, nos tornamos mais amigos nessa saga. E são essas coisas que a gente vive numa escola de filosofia. Não temos nada para oferecer aqui, senão as coisas que a gente vive. Ainda que simples, singelas, sabemos verdadeiras. E que tenhamos nos tornado um pouquinho mais amigos dos nossos ouvintes também, mais próximos, levando esse ensinamento tão bonito de toda a saga, de toda a transformação do Harry Potter ao longo de todas essas obras. Quero agradecer mais uma vez Paula e João, e também agradecer aqueles que nos escutaram. Gostaria de convidá-los também a ouvir os outros episódios, caso não tenham feito, através do nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast, e por lá ouvir todos os episódios, inclusive indicados pelo João, sobre os temas que tangem, né, a essa obra do Harry Potter. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até as próximas. A trilha deste podcast é de autoria de Camille Sanson. A Real Marcha do Leão, parte da suíte Carnaval dos Animais.